Ok, vamos lá então. Essa primeira aula de programação, ela serve para tentar trazer todo mundo aqui para um mesmo espírito de programador, né? Ainda que você, assim, falando aqui entre parênteses como se fosse para um calouro, né? Um calouro que talvez nunca tivesse experiência com programação, assim, ele certamente tem algumas expectativas, ele certamente acha algumas coisas que ora vão se confirmar, ora vão se mostrar completamente contrárias, né, àquilo que, por exemplo, ele vê numa TV ou no filme, etc. Mas vocês que pelo que me disseram aí, já têm alguma experiência, e já estão fazendo essa disciplina pela segunda vez, já devem ter uma noção do que se trata de ser um programador, mas essa aula, ela mesmo assim, ela vai servir para vocês, porque eu acho que quando você entra numa disciplina, tendo plena consciência de quais são as expectativas dela para ti, enquanto aluno, e para o curso, né, digamos assim, tanto para mim como professor, como para aquilo que o curso espera de um aluno que passa por ela, eu acho, pelo menos para mim isso parece claro, que o caminho fica muito menos obscuro, né? Então, assim, quando você sabe onde quer chegar, você sabe, por exemplo, melhor quando você está indo ou não naquela direção daquilo que você quer chegar. Se você não faz nem ideia do qual que é o objetivo final disso daqui, com qualquer caminho serve para você, você sempre vai achar que está no caminho certo. Então, a ideia aqui é tentar trazer vocês para o objetivo dessa disciplina e, enfim, tentar alinhar as expectativas aí de todo mundo. Então, para isso, eu tentei descrever aqui quais são os objetivos de fato dessa disciplina, trazidos lá do PPC, trazidos do plano de ensino da disciplina. Então, toda disciplina, todo plano de ensino, ele é dividido em objetivos gerais e específicos, né? Então, os objetivos gerais, eles tentam descrever de uma maneira geral as expectativas com relação ao que se espera que o aluno absorva ao final da disciplina, e os objetivos específicos seriam uma descrição dos passos que se dariam para concluir aquele objetivo geral. Então, o objetivo geral é apresentar a programação de computadores como disciplina autônoma, como uma metodologia do raciocínio construtivo, aplicável a todos os problemas passíveis de uma solução algorítmica. Calma lá. Eu coloquei em negrito esses termos aí de propósito para a gente focar em cada um deles. E introduzir ao aluno uma linguagem de programação de reconhecida aplicação. Ora, veja que se a gente olhasse só para esse último, para esse final aqui, introduzir ao aluno uma linguagem de programação de reconhecida aplicação. Bom, já seria louvável você sair daqui dessa disciplina tendo o conhecimento de uma linguagem de programação. Isso aqui já seria uma coisa muito boa. Mas essa coisa não é ainda o suficiente em se tratando dessa disciplina, primeiro porque essa disciplina em si, ela é a primeira de uma série de outras disciplinas de programação que você vai ter. Então, aprender novas linguagens de programação vai ser algo corriqueiro para vocês aqui ao longo desse curso. Portanto, só aprender uma linguagem de programação numa primeira disciplina de programação ainda não é suficiente. Bom, por quê? Porque você vai ser um cientista da computação. E um cientista da computação, ele precisa agregar certas habilidades que o fazem se tornar de fato um cientista da computação. Uma das habilidades aqui que ele menciona, que a gente já pode adiantar, é essa capacidade de um raciocínio construtivo, ou seja, de você ir construindo uma maneira de pensar até, digamos, uma metodologia de pensamento que te ajude a resolver problemas. Problemas esses que são passíveis de serem resolvidos a partir de uma solução algorítmica, ou seja, um problema que pode ser resolvido a partir de um programa de computador. Então, você perceberá que, enquanto cientista da computação, você será um resolvedor de problemas. E talvez você até já experimente essa sensação. Mesmo que você ainda não tenha o seu diploma, mesmo que você ainda esteja começando o seu curso, talvez você já teve a experiência de mencionar para o seu vizinho lá, por exemplo, ou para sua tia, sua avó, que está fazendo ciência da computação, e ela falar assim: "Ah, o meu celular está com um problema assim, você tem como resolver para mim?" Ou "Ah, no meu notebook, toda vez que eu faço isso acontece tal coisa, tem como você ver isso para mim?" E aí é claro que de início talvez bate aquela
frustração em você de pensar assim, bom, talvez essa pessoa não saiba necessariamente que um cientista da computação lida com essa classe de problemas. Mas essa pessoa já vê em você alguém para resolver o problema dela. E isso é louvável. Eu não sei se qual que é a reação de vocês quando lidam com essa situação, mas eu costumava pegar qualquer problema desse, mesmo que não tivesse nada a ver com o curso que eu fazia, é, sei lá, trocar a senha do Facebook, né? Você não faz um curso de computação para aprender a trocar a senha do seu Facebook. Mas eu tinha o prazer de ir lá e ajudar a pessoa a trocar a senha do Facebook, porque, bom, estava sendo útil para ela, né? Então, você começar a ser visto daqui para frente como alguém passível de resolver problemas dos outros. E a computação é movida pela resolução de problemas, certo? Então, você uma hora vai encontrar um problema e você vai entender que aquele problema ele pode ser resolvido de maneira mais fácil, por exemplo, talvez a partir de um programa de computador. E você vai criar um programa de computador para resolver aquele problema. Aquele problema, no momento inicial, ele pode ser apenas o seu problema. Mas no futuro, alguém com o mesmo problema vai encontrar a solução que você sugeriu e vai, por exemplo, fazer uso dessa solução. E aí ele pode até melhorar essa solução, e essa solução que você deu para esse problema pode se tornar a solução padrão para a resolução daquele problema, e é isso que você vê hoje na computação. A computação é a reunião de várias soluções de problemas, né? Então, assim, eu preciso melhorar isso. Como que eu melhoro isso? Ah, tem essa técnica. Ah, não tem técnica nenhuma. Eu preciso pensar numa coisa diferente para resolver esse problema. Esse problema já está resolvido, mas ele pode ser resolvido mais rápido? Então eu preciso de uma solução para resolver esse problema mais rápido, porque tempo é dinheiro, né? Então, de problema em problema, a computação vai evoluindo. E você, enquanto futuro cientista da computação, precisa adquirir as ferramentas para aprender a resolver problema. E uma das ferramentas, é claro, é a programação. A programação é uma ferramenta elementar para a resolução de problemas. Ok? Por enquanto, por acaso estou falando muito rápido, está tranquilo aí esse ritmo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Para mim tá tranquilo, professor. Tá de boa aí por enquanto, né? Então vamos lá. Se tiver algum problema aí, fala. Se eu estiver falando embolado ou rápido demais, pode me interromper aí que eu tento mudar aí o jeito. Então, aqui de maneira geral é isso. Você vai ser apresentado a programação de computadores e essas técnicas de programação que você vai aprender vão te ajudar a desenvolver uma forma de pensar e essa forma de pensar vai te ajudar a encontrar soluções algorítmicas para resolver alguns problemas. Problemas esses que podem ser a partir de uma ou mais linguagens de programação. Aqui a gente vai usar Python, mas a ideia é que a partir desse conhecimento que você vai ter, isso possa ser a base para você aprender qualquer outra linguagem de programação daqui para frente. E quais são os objetivos específicos? Bom, primeiro, desenvolver no aluno a capacidade de elaborar algoritmos para a solução de problemas diversos, passíveis de serem computados. Por que ele destaca aqui passíveis de serem computados? Porque talvez agora ou mais adiante você vai ver que nem todos os problemas em computação podem ser resolvidos, ou não podem ser resolvidos em um tempo computacional razoável. Então você vai ver mais adiante que tem problemas computacionais que até hoje não tem uma solução razoável que a pessoa possa esperar tempo suficiente para ter uma resposta. Então, em alguma instância, a gente vai ver algo desse tipo, a gente vai tocar nesse assunto, certo? Então, um outro objetivo específico é desenvolver em vocês a capacidade de programar em uma linguagem de programação de alto nível. Primeiro, né? Você vai aprender a programar. Segundo, você vai aprender a programar numa linguagem específica. E terceiro, essa linguagem é uma chamada linguagem de alto nível. Então, se existe linguagem de alto nível, existe também linguagem de baixo nível. Então, qual a diferença de uma para outra? Por que é melhor aprender em linguagem de alto nível do que de baixo nível? Também, de certa forma, tocaremos nesse assunto. Terceiro ponto. Desenvolver a capacidade de depurar código e documentar um algoritmo. Então, veja, não basta só você aprender a programar ou aprender a programar numa linguagem específica. Existem outros recursos dentro desse contexto, como, por exemplo, depuração, fazer o debug, né? Debugar o seu código, documentar o seu algoritmo de maneira que, na medida em que você for
disponibilizando isso para as futuras gerações, para seus colegas que seja, eles vão poder entender melhor o que você fez, porque está bem documentado. Então essa é uma preocupação também desse curso, para que você não só aprenda a construir códigos para resolver problemas, mas que a sua forma de resolver esses problemas seja legível, seja compreensível para outros que vão ter acesso à sua solução. E também, por último, desenvolver a capacidade de elaborar algoritmos recursivos. Então, é uma técnica dentro da construção de algoritmos que também será aprendida aqui e que ela vai ser fundamental para futuras disciplinas também na área de programação. Ok? Então, aqui a gente tenta ter um vislumbre do que será a disciplina para vocês daqui para frente. Claro, vocês, já, né, como disseram, já fizeram essa disciplina. Mas talvez isso se perde, né? É muito fácil a gente perder, digamos assim, o alvo da gente, né, do que a gente está fazendo. Então, está aqui, se você não se lembrava, está aqui, digamos, o foco dessa disciplina, né? Não só aprender uma linguagem de computador, mas desenvolver um raciocínio construtivo, saber que você é um resolvedor de problemas, e que sendo um resolvedor de problemas, você precisa saber qual problema pode e qual problema que não pode ser resolvido a partir de uma solução algorítmica. E introduzir você uma linguagem de programação, para que ela seja, nesse caso da disciplina de programação introdutória, seja a base para que você aprenda qualquer outra linguagem de programação daqui para frente. E que você não tenha dificuldade com isso. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Bom, você percebeu, não sei se vocês viram lá, deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu fechei, mas eu vou voltar para mostrar do que eu estou falando aqui. Veja que o título desse livro, Think Python, né, que em inglês, em português acho que está Pensando em Python, Pense Python, alguma coisa assim, tá lá no AVA. Tá vendo que o subtítulo dele aqui é Como Pensar como um Cientista da Computação. Então veja que não é só um programa para te ensinar Python, não é só um livro para te ensinar Python. Também é um livro para te ensinar a pensar como um cientista da computação. Mas como assim? O que é pensar como um cientista da computação? Vamos voltar aqui. Bom, o cientista da computação, como a gente já comentou, ele é um resolvedor de problemas. Ele é um resolvedor de problemas na área da computação, né? E é claro que a área da computação, de maneira que permeia centenas de outras áreas de ciências hoje, você é um resolvedor direto ou indiretamente de problemas das áreas mais variadas. E você, enquanto cientista da computação, precisa reunir habilidades, né? E aqui eu coloquei reúne. Reúne é o cenário perfeito, né? Ótimo é onde você reúne habilidades de diferentes áreas: matemática, engenharia e as ciências naturais. Então é por isso que você tem lá disciplinas de cálculo, de álgebra, porque um cientista da computação, ele não só precisa disso aqui enquanto teoria para resolver problemas que envolvam matemática, como ele vai desenvolver a partir do pensamento matemático lá a capacidade de utilizar de linguagens formais para descrever ideias. Ou seja, não basta só você ter uma ideia de como resolver um problema. Muitas vezes você vai ter que descrever aquilo de maneira formal, usando uma linguagem formal para descrever aquilo. E a matemática vai te ajudar muito nesse sentido. Enquanto engenheiro, a parte engenheira, né, de um cientista da computação, bom, engenheiros projetam coisas, né? E engenheiros têm a capacidade também de combinar componentes existentes e avaliar as alternativas que ele tem para saber qual que é a melhor, qual que é a pior. Então, por exemplo, para esse tipo de construção, por exemplo, né, um engenheiro civil, para esse tipo de construção, esse material aqui é melhor, esse não. Essa técnica aqui é melhor, essa não. Então, o cientista da computação ele também vai ter exigido essa habilidade de hora ter que escolher por uma linguagem em detrimento de outra, ou por uma técnica de programação em detrimento de outra, ou por um estilo de projeto em detrimento de outro, né? Um passo mais anterior ainda, né? Ele também vai ter que lidar com um projeto, né? Por exemplo, para ser bem mais explícito, quando você faz engenharia de software, você está olhando para o software como um projeto mais amplo, não apenas como lá alguém que só põe a mão na massa, né? Você está tendo uma visão muito mais geral da coisa. Então, sim, você também adquire habilidade de engenheiro. E também você age como um cientista nas ciências naturais. De que maneira? Observando comportamentos, né?
tentando capturar esses comportamentos que você observa e trazer isso para dentro de um programa, por exemplo. Formular e testar uma hipótese. Então, por exemplo, você observa um comportamento e você formula uma hipótese de qual seria a origem daquele comportamento. E aí você quer ver num programa como é que isso funciona. Então você pode criar um programa, ver a saída desse programa e ver se ela bate com a saída que você esperava, ou seja, se a sua hipótese é confirmada ou não. Mas veja que o programa, ou a sua capacidade de programar, foi um meio para você validar a hipótese que você formulou com base, por exemplo, na observação de um comportamento da natureza. Então está tudo interligado. Veja, então a gente citou aqui 3 áreas de conhecimento que interligadas formam uma habilidade inerente ao cientista da computação. Então perceba a abrangência da sua atuação enquanto futuro cientista da computação. E a importância, é claro, da formação que a gente oferece para vocês aqui nesse curso. Muitas vezes você olha para uma disciplina e não vê muito sentido nela ali no momento, né? Talvez ela vá fazer sentido para você só mais adiante, até porque você não sabe qual carreira você vai seguir depois daqui, né? Porque a carreira de computação também é variada, é variadíssima, né? Você pode trabalhar na área de redes, pode trabalhar na área sei lá, de robótica, pode trabalhar na área de inteligência artificial, pode trabalhar na área de sistemas operacionais, de criação de aplicativos, etc. Então, o conjunto das informações que você vai receber aqui, você tem que guardar isso com carinho, sabendo que nem sempre você vai usar tudo, mas entender que o que está sendo oferecido para vocês é uma formação ampla, né? E que vai depender de vocês, das escolhas de vocês, em que você vai se aprofundar mais adiante. Mas por enquanto é isso, a gente está tentando oferecer para vocês uma amplitude, né, de formação, e essa amplitude ela começa num ponto em comum que é a programação, né? Uma ferramenta para te ajudar a resolver problemas. Ok? Estão me acompanhando aí? Estão me ouvindo bem ainda? Sim. De vez em quando eu vou pedir um feedback aí, até para saber se está todo mundo aí ainda. Então, o cientista da computação, enquanto um resolvedor de problemas, ele deve ter a habilidade tanto de resolver como de formular problemas. Veja que por enquanto eu estava falando de resolvedor de problemas como alguém que recebe um problema e precisa resolver esse problema. Mas a capacidade de formular problemas também é uma capacidade inerente ao cientista da computação, ou seja, entender uma situação e entender que falta alguma coisa, ou que alguma coisa pode ser acrescentada naquela situação. Essa é uma capacidade tão importante como saber resolver aquela situação. Formular problemas é tão ou mais importante do que resolver problemas. E aí, uma vez que você é capaz de formular problemas, pensar criativamente sobre soluções é um passo importante na hora de querer resolver esse problema. Ou seja, essa criatividade vai depender, é claro, do arcabouço de soluções que você conhece para oferecer uma solução para resolver esse problema. Mas, dando um passo mais atrás, a programação em si, ela vai te fornecer maneiras de você aguçar o seu pensamento criativo. Porque a gente vai dar um problema para você e é muito comum, principalmente numa situação onde ainda há pouca interação, que você tenha a maior variedade possível de soluções para um determinado problema. Então, o ideal é que todas resolvam o problema. Beleza. Então, esse é o primeiro passo. Resolver o problema? Ótimo. O segundo passo é o quão bem essa solução resolve o problema. Aí um segundo passo para o qual a gente também pretende caminhar, né? Não só resolver o problema, mas resolver esse problema de maneira eficiente. Mas o fato é que no começo aqui a gente sempre vai ter soluções mais variadas para um mesmo problema e a ideia é sempre a gente compartilhe isso também para mostrar, olha, fulano resolveu assim, Beltrano resolveu assado, isso aqui é melhor nisso por causa disso, isso aqui é melhor nisso por causa disso. E aí, à medida que você vai tendo contato não só com a sua solução, como a solução de outros, você vai sempre adquirindo formas mais criativas de resolver o mesmo problema. E, por último, mas não menos importante, o resolvedor de problemas ele deve ser capaz de expressar soluções de maneira clara e precisa. Não só para os outros, mas para ele também. Né? Já viu aquela. É muito comum, né? Você fala assim, eu sei, mas só sei para mim.
Tem gente que nem isso, tem gente que não consegue nem traduzir para si mesmo uma ideia. Às vezes ele tem ali, sei lá, um emaranhado de informações que estão pipocando na cabeça dele, ele tem uns flashes ali, mas ele não consegue botar isso no papel, vamos dizer assim. Outros conseguem, mas não conseguem sequer expressar isso para outros, né? E é importante isso. Importante porque até para você validar a sua solução, né? Quanto mais você mantém, expõe a sua solução para outros, às vezes um outro vai encontrar uma falha ali, um problema que você não encontrou. E é muito comum isso acontecer. Vocês provavelmente já tiveram experiências assim, né? De compartilhar soluções com outros, e esses outros conseguem achar problemas que você não achou, e aí você consegue melhorar a sua solução. Mas para isso você precisa saber expressar a sua solução também de maneira clara e precisa. E a programação contribui também para isso, né? Porque a programação, na medida em que ela oferece um modelo incremental de resolver um problema, ou seja, você vai pegar um problema e separar ele em partes, cada parte pode ser separada em subpartes, e você tem etapas que precisam necessariamente ser cumpridas, tipo a saída não pode ser antes de uma entrada, o processamento tem que acontecer para que tenha uma saída esperada. Então, na medida em que você vai exercitando esse aspecto organizacional de programar, você também vai aumentando a sua capacidade de ser mais claro na forma como você, inclusive, se expressa, mesmo oralmente. Isso é uma experiência própria, porque a programação ela te ajuda a organizar o seu pensamento. Isso eu li num livro que eu não me lembro mais aonde que eu vi. Mas por que ela ajuda a organizar o seu pensamento? Porque ela vai exigir ali que você separe as partes, o que é entrada, o que é saída, como é que é o processo a entrada e a saída, etc. Então isso você vai tendo reflexo, inclusive, em outras áreas do seu cérebro. Você vai conseguindo, inclusive, organizar-se melhor mentalmente com a prática de programação. Tá. Então, num primeiro nível, você vê que eu falei da programação aqui em diversos níveis. Eu falei tanto nela como um fim em si mesmo, ou seja, como você tem que aprender programação, porque é claro que você, enquanto cientista da programação, precisa saber programar, mas também eu citei ela em vários contextos aqui, onde ela vai ser uma habilidade para te ajudar em outras áreas, né? Na área matemática, na área de pensamento, de correção do seu pensamento, na área de resolução de problemas de diversas outras áreas. Então, a programação nessa disciplina vai ter essas duas categorias aqui, vamos dizer assim. Ela vai servir para você como um fim em si mesma, uma excelente habilidade que é ótima de ser aprendida, e como um meio para diversos outros fins que você pode encontrar daqui para frente. Se é que você já não sabe programar aí também, né? A gente está lidando aí com quem já viu, então talvez você já confirme isso que eu estou falando para você. Tá, já que eu já vi tudo isso sobre programação e eu espero que isso tenha gerado uma expectativa em você, né? O que é um programa, né? Ora, um programa é uma sequência de instruções que especifica como realizar um cálculo, né? Uma computação, um cálculo, uma computação. Então, o programa, a gente vai ver mais adiante que existem paradigmas de programação, ou seja, nem toda programação ela vai ser assim necessariamente sequencial. Começa numa linha, na linha 1, vai para a linha 2, vai para a linha 3, até a linha 10, por exemplo, ali. Mas que, no geral, é isso, é uma sequência de instruções, ou seja, uma sequência de regras que você vai definir ali para resolver um problema. Então, quem vai resolver o problema para você, quem vai executar essas instruções é uma unidade computacional. Mas é você que vai determinar quais são as regras de resolução daquele problema, qual é a ordem de resolução daquele problema. Esse cálculo que você vai realizar pode ser tanto algo puramente matemático, por exemplo, você cria um programa para encontrar as raízes de um polinômio, como pode ser algo simbólico, tipo um cálculo, ok, existe um cálculo ali, mas a prática de execução daquele cálculo é substituir um texto num documento comum. Então, a programação vai ter diversos fins, mas o meio para você executar isso é sempre o mesmo, é sempre você definir uma sequência de instruções, né? Onde a primeira tem que vir sempre antes da segunda, a terceira tem que sempre vir antes da quarta e assim por diante. E o legal de um programa é que, por mais complexo que ele possa parecer, ele sempre vai apresentar
essa regra simples aqui que está demonstrada nesse slide. Como assim sempre vai apresentar isso? Então, por mais que você vá lidar com problemas grandes, esses problemas sempre vão ter um ponto de entrada, ou seja, é onde vão ser coletados os dados de entrada do seu programa, seja do teclado, seja a partir do usuário, seja por leitura de um arquivo, seja se essa entrada é recebida pela rede, ou qualquer outro dispositivo de entrada, né? Então, quando você faz cursinhos de computação, não sei se alguém já fez um curso de computação, está meio fora de moda, né, fazer curso de computação, mas eu dei aula há muito tempo de curso de computação, e quando você está lá ensinando sobre sistemas operacionais, a primeira aula que você dá é uma aula falando sobre dispositivos de entrada e saída. Então você ensina lá para o aluno que, vou ver se tem uma canetinha aqui, que você tem lá dispositivos de entrada, aqui dispositivos de entrada, e aí esses dispositivos de entrada emitem informações, dados para dentro de uma CPU, e essa CPU processa isso daqui e manda para dispositivos de saída, né? Aí a gente fala lá com eles, ei, quais são os dispositivos de entrada? Aí fala, é o teclado, é o mouse, né? Dispositivo de entrada, enfim. Aí quais são os dispositivos de saída? De saída é aquilo que mostra a sua informação que já foi processada. Aí lá, é o monitor, é uma impressora, né? Então, o, esse processo, ele é simples mesmo, assim, porque de fato é isso que acontece. Um programa, ele pega as entradas, seja lá de qual for o dispositivo de entrada, processa essas entradas na forma de instruções. Essas instruções são escritas em alto nível, em uma linguagem de programação de alto nível. Então, quando a gente está falando aqui nesse ponto de alto nível, eu estou falando de algo mais próximo da linguagem humana, enquanto que baixo nível é algo mais próximo da linguagem computacional. Então, já sabemos, né, já devemos saber, provavelmente, que a linguagem computacional de mais baixo nível é 0 e 1, né? São bits, são códigos binários, né? Dígitos binários. E é claro que seria muito mais complicado você ter que programar em zeros e uns. Então, por isso que existem linguagens de alto nível. Elas conseguem abstrair tudo aquilo que é instrução de baixo nível numa linguagem mais fácil de você compreender. Então, por isso que existem as linguagens de alto nível. Aí, quanto mais próximas da máquina, mais baixo nível elas são. Claro que existem linguagens também. Existem linguagens de baixo nível que ainda têm um formato próximo de idiomas conhecidos, por exemplo, em inglês, né? A gente vai ver também, vocês provavelmente vão ver isso em arquitetura de computadores e tal, onde você tem ali comandos, tipo adicionar tal, subtrair tal, né? Mas que ainda são em baixo nível, porque em alto nível, para você fazer uma coisa que hoje seria, por exemplo, A recebe B mais C. Então isso aqui é alto nível, né? Em baixo nível, isso aqui levaria, por exemplo, umas 3, 4 linhas para serem feitas. Então, o alto nível também diz respeito à capacidade de você expressar aqui com menos informações também. Então, aqui no processamento estará a descrição das instruções, tanto em alto quanto em baixo nível, porque, de um jeito ou de outro, aquelas instruções em alto nível que você escreveu serão convertidas para instruções em baixo nível. E aqui na saída está a saída que você espera, né? Veja, saída pode ser tanto a saída que ele deu, quanto a saída que você espera que ele dá. Então aqui envolve também a correção do seu código, para saber se a saída está sendo a saída esperada. E todo o código você verá que sempre vai ter execuções condicionais, ou seja, algumas linhas serão executadas, outras não. E também códigos terão repetição, ou seja, linhas que serão repetidas uma ou mais vezes, dependendo também, por exemplo, do tipo de entrada, né? Ou dependendo da entrada, essa linha vai ser ou não executada de maneira condicional. Então veja que por mais complicados que sejam os códigos que no futuro vocês vão lidar, eles sempre vão ter essa mesma estrutura. E se você partir sempre desse princípio, fica até mais fácil, principalmente desse princípio aqui. Fica mais fácil de você, pelo menos, começar a resolver um problema. O problema é grande, mas ele sempre vai ter. Quais são os seus dados de entrada? Qual que é a minha saída esperada de acordo com aqueles dados de entrada? É o primeiro passo. O primeiro passo é isso. Saber quais são os seus dados de entrada. Segundo passo.
saber qual que é a sua saída esperada com base nesses dados de entrada. Então, por exemplo, se eu entrar com um 2, qual que é a saída esperada? Ele tem que sair 4. Se eu entrar com um 3, qual que é a saída esperada? Vamos supor que seja, sei lá, 9. Então, com base nisso, fica mais fácil eu saber como é que eu tenho que processar esses dados de entrada para que eles me ofereçam essa saída esperada. Então, a gente sempre vai, principalmente no começo, vai sempre lidar com esse processo. Bom, separar quais são seus dados de entrada, depois descrever qual que é a saída esperada. E aí depois a gente vai, bom, quais são os passos que a gente tem que fazer para chegar disso até aqui? Isso é o meu processamento, é o processamento dos meus dados, que é essa etapa aqui intermediária. E, portanto, é aqui que reside a capacidade algorítmica, né? De você descrever os passos que vão transformar essa entrada na saída esperada. Na saída esperada, né? Não só na saída, mas na saída que você espera que dê com base no problema. Ok? Então, o que temos aqui mais adiante, acredito que mais nada. Veja, qual seria o próximo passo depois disso daqui? O próximo passo já seria, inclusive, introduzir o ambiente Python onde a gente vai programar. Mas eu prefiro, né, aqui a gente chega no meio termo, né? O meio termo avançamos alguma coisa na disciplina, mas não muito ainda, porque a gente sabe que vão chegar mais pessoas e aí a gente tenta deixar ainda todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo, mesmo que esses outros vão chegar uma semana atrasados. Então, eu acredito que por hoje seja o suficiente. Eu acho que foi bom para a gente se conhecer, para a gente apresentar como é que vai ser a disciplina, para você ter uma noção de como é que é a minha forma de expor, de você saber se vai ter dificuldade ou não com isso. E aí a gente encerra por aqui, à medida em que, se vocês não tenham também nenhuma dúvida, se tiverem, podem perguntar.